Olá, professores, tudo bem com vocês? Animados para o final do ano? Faltam 2 semanas de aula, falta pouquinho ali, reta final. Acho que muitos sentimentos especiais durante o ano, muito testemunho, muito crescimento, tanto para os alunos, também eu espero que para vocês como professores também, tá bom? Essa semana, essas últimas 2 semanas, só uma dicasinha. Como falta 2 semanas, gente, já prepara já o encerramento, pensa na atividade de encerramento. Vai ter atividade de encerramento? Se sim, beleza. Onde vai ser? Como vai ser? Se vai ter comida, se não vai ser almoço, vai ser uma aula especial na casa de alguém, vai ser uma aula especial na capela com pizza, aula com os pais de liderança. É, tem que festejar. Os jovens encerraram o ano, eles fizeram o seminário certinho, bonitinho. É legal ter uma comemoração ali de final do ano com os jovens do seminário, ir para o Outback, ir para uma pizzaria. Olha eu expondo os bispos aí numa situação complexa, né? Mas talvez o Outback não, mas uma coisa legal, faz uma coisa bacana com os seus jovens, tá bom? Comemora com eles o encerramento do ano, ouve deles os testemunhos e tudo mais. Talvez a última aula num lugar assim especial, Jardim do Templo, centro de visitantes, alguma coisa legal. Pensem aí, gente, não deixa passar em branco, não. Vamos lá, então, para essa semana aqui, ó. Esqueci de falar que eu estou com o Adam e com o Libânio, que estão aqui sendo nossos co-hosts, que vão explicar tudo essa semana para a gente aqui, que vão dar as dicas para nós. Gente, só fechando aqui, ó. Semana, nós temos 2 semanas de aula, tá bom? Só um outro lembrete. Lembram que aqui no calendário, olha só isso aqui, pessoal. Isso aqui é importante, tá? Ó. Designações de leitura para crédito. Os jovens precisam ter lido essas sessões: 76, 84, 93, 110, 121 a 23. Essas sessões eles precisam ter lido, ouvido, assistido, porque senão você não pode ticar como leitura feita no sistema. Gente, é muito fácil, vocês podem ouvir isso no aplicativo da igreja, tá bom? Façam eles lerem. Nenhum jovem vai ficar sem crédito por causa de leitura, tá? Nenhum jovem. Eles têm que fazer isso aí. Nem que se esforce ele na cadeira ali, bota a escritura, bota rodando e faz eles ouvirem. Mas faz alguma coisa. Vamos lá. Essa semana o que a gente tem? A gente tem lições para a vida acontecendo aqui na terça e na quarta-feira. Nós temos na terça-feira, na verdade, uma avaliação de aprendizado que é focado também nas antigas avaliações que a gente fazia, só que você faz agora ali domínio doutrinário junto com os seus jovens, e agora é a avaliação de aprendizado 9, a última avaliação de aprendizado 9. Os jovens precisam participar de pelo menos uma. Na terça-feira vocês têm lições para a vida. A gente vai continuar com o tema templo, tá bom? Nós vamos falar sobre fazer com vez o templo, e depois na quarta e quinta nós temos 2 blocos grandes de aula, para tanto para quarta, quanto para quinta, quanto para sexta, na verdade, tá bom? Bom, vai ser o seguinte: o Adam vai falar sobre terça e quarta, e o Davi Libano vai falar sobre Ao quinta e sexta. contrário. Ao contrário, isso, Davi Libano sobre terça e quarta, e o Adam de quinta e sexta. Vamos lá, então. Davi, o tempo é seu. Maravilha, obrigado, Abris. Eu já estava começando a estudar aqui o conteúdo de quinta e sexta aqui para agilizar, mas então vamos ficar na terça e quarta, então. Muito bom, obrigado, Abris. Professores, que alegria, estamos chegando ao fim, como o Abris falou, a gente tem que celebrar mesmo, reconhecer os esforços dos alunos, e reconhecer os seus esforços também, professores. Gente, muito grato por sua consagração. A gente já está aqui no conteúdo de terça-feira, que é avalie seu aprendizado. Como o Abris falou, da sede, da igreja, onde a gente aplica, tem um dia específico, outro dia a gente corrige, e assim por diante. São 3 avaliações que acontecem ao longo do semestre, e é importante que o jovem participe de uma. Então, se você percebeu que das 2 que ocorreram antes, nas semanas, meses anteriores, e algum aluno não participou, ele precisa estar nessa aula de terça-feira, aonde vai avaliar como que está o aprendizado do jovem, o que que ele tem absorvido do conteúdo que tem sido ensinado. E no caso aqui dessa última, é da sessão 115 até a sessão 134.
Então, é um momento, professores, do jovem ele poder refletir o quanto ele tem absorvido e o quanto ele tem aplicado. Então, é nesses momentos de avaliação, então a avaliação ela tem um caráter um pouco diferente daquele que tinha antes, que era ver o conhecimento dele propriamente dito. Agora, é ele ver o quanto ele tem aplicado, e nesses momentos talvez ele precise refazer as metas, né? Refazer ali o compromisso dele ler as escrituras, o compromisso dele guardar algum mandamento, algum princípio que talvez ficou para trás. Então, uma analogia muito legal aqui do início é mostrar uma foto do templo lá de Salt Lake, né? Que é um ícone da igreja, né? Então, mostrem uma gravura, né, do templo e perguntem quanto tempo levou para a construção do templo lá de Salt Lake. E nós sabemos que levou 40 anos. Quanto esforço, tem até umas gravuras aqui da época, quanto esforço, quanta dedicação, ah, quanto sacrifício levou para que eles pudessem ter o templo, né, como nós temos. Agora ele está em reforma, né, até 2027, mas é uma obra de engenharia incrível, né? Então tem até algumas perguntas aqui, ó, que a gente pode fazer de provocação ali para o jovem, né? Como você se sentiria depois de trabalhar por 10 a 20 anos no templo? Ao ver todo o seu trabalho e o que ainda podia ser feito, né? O que precisava ser feito. Então, imagina um trabalhador que ficou tantos anos ali, talvez uma década, e aí depois ele olhou para trás e ainda tinha mais coisa para ser feita. E, na verdade, o nosso desenvolvimento é dessa forma. O que eles aprenderam ano passado foi importante, mas agora nós temos coisas novas. E eu até ouvi uma frase esses dias de um vídeo muito interessante, onde mostra que uma menininha de 10 anos que estava lá na praia, na Tailândia, quando veio um tsunami. Só que antes de vir o tsunami, ela estava vendo alguns sinais claros, como o recuo do mar, alguns outros aspectos, e ela começou a falar com o pai dela: Pai, pai, eu aprendi há 2 semanas na escola alguns sinais do tsunami, e isso aqui é real. E o pai não estava, a princípio, dando atenção, e de tanto ela insistir, ele falou: Poxa, não é que é verdade? E ele avisou os guardas, e os guardas naquela praia avisaram todas as pessoas. E saiu em recorte de jornal, saiu, é um fato real. Assim, centenas de milhares de pessoas morreram, mas daquela praia ninguém morreu, porque eles deram atenção àquela menininha, o pai, depois os guardas e assim por diante, né? Então ele mostra que a frase que diz a diferença entre uma tragédia e um milagre é a sua atenção. Olha que interessante, né? Então, o quanto de atenção os jovens eles deram importância aos assuntos que foram ensinados nas últimas semanas, né? Que é o propósito dessa avaliação. Então, vocês podem incentivar eles a compartilhar e trazer as anotações que eles fizeram. E caso não tenha diário, né, para caderninho, mas pode recorrer lá aos blocos de anotação ali do celular. E interessante porque tem alguns assuntos específicos que o manual ele fala para a gente revisar, mas vocês podem relembrar de alguns assuntos que vocês gastaram mais tempo. E pela sua inspiração, professor, se você pensar, sentir, falar, não, esse assunto eu penso que já está esgotado, eu entendo que a classe ela já está bem safa, mas tem algum assunto específico que a gente tratou nessas sessões que eu acho que vale a pena a gente gastar mais tempo. E tá tudo certo, vocês conhecem bem seus jovens, suas necessidades. Então, independente do assunto, o passo a passo é esse aqui. As atividades a seguir podem dar aos alunos a oportunidade do quê? Explicar o que estão aprendendo, o que eles aprenderam naquelas sessões específicas, né? Quais doutrinas, qual que é o entendimento real deles? Aí avaliar, eles olharam para si mesmos
e compartilhar seus sentimentos e relatar seu progresso ao viver os princípios do Evangelho. Então, basicamente, esse é a linha ali, independente do assunto. Então, explica a importância dos batismos pelos mortos. Então, não é você explicar, é dar oportunidade para o jovem. Então, lembra aquele conceito de aula invertida? Talvez é um momento bom de você escolher os tópicos e enviar para os alunos. Olha, eu gostaria, você pode focar um grupo específico, que vocês pudessem pegar essas escrituras, alguns estudos de caso, e trazer aqui o quanto vocês absorveram de conhecimento e o quanto essa doutrina tem impactado a sua vida. Pede para eles trazerem o relato. A mesma coisa com relação a participar do templo, história da família. Então, vocês podem até rever algumas citações maravilhosas aqui, né, como do presidente Ayren. Olha que pergunta legal, né? Que bênção você descobriu ao se envolver de templo e história da família? Então, mudando um pouquinho, né? Outro tópico é sentir mais confiança em Deus durante as provações. Lembra aquela aula, né, de Joseph lá na cadeia, o quanto ele passou por refino, né? Nesses momentos de tribulação. Lembra daquelas pedras, né? Mostrando uma pedra bruta, uma pedra polida. No momento de verificar ali o quanto eles absorveram e o quanto como que eles reagiriam a uma situação como essa, né? Importante é sempre dar oportunidade deles prestarem testemunho, de ajuda, né? No caso, se eles passaram por situações assim, né? E lá no finalzinho tem até uma atividade complementar, usar o nome correto da igreja. Se vocês sentem que é um assunto importante, vocês vão retomar a sessão 115, onde o Senhor ele ensina que ele pede para que a gente chame o nome da igreja da forma correta. Então, sempre existe estudos de caso, oportunidade deles poderem se ensinar, para ver exatamente se eles absorverem uma doutrina, eu ver o quanto eles estão preparados para ensinar. E ali eles vão poder, compartilhando em dupla, ou ali fazendo um grupo pequeno ali, eles compartilhando, eles vão ver quanto eles absorveram. Então, o conceito de avaliação de aprendizado é esse, eles poderem saber compartilhar essas doutrinas, né? E aí a gente pula para a aula de quarta-feira, né? A gente já vai para um outro tipo, a gente estava em avaliação, a gente vai para lições de preparação para a vida. E nós estamos na penúltima aula de preparação para a vida. Vocês podem até compartilhar uma visão geral, né? Que nós estamos na preparação para o templo, onde nós começamos, né, com Jesus Cristo está no centro da adoração no templo. Depois, na semana passada, a gente falou tornar a adoração no templo uma busca para toda a vida. E nessa semana a gente vai tratar no templo, fazemos convênio de viver a lei da consagração. É interessante, na quarta-feira a gente vai ter, né? E a última aula de preparação para a vida, onde a gente vai encerrar na sexta-feira, não essa sexta da semana que vem, História da Família, um trabalho no templo. Então, fechando as aulas de preparação para a vida com esse tema, né? Então, o propósito dessa lição é ajudar os alunos a entender a sagrada lei da consagração, a qual fazemos convênio no templo com Deus de obedecer. Então, peça aos alunos que escrevam como usam seu tempo, seus talentos ou recursos para contribuir para a igreja e o reino do Senhor. Tem até aqui, ó, uma imagem para você exibir, é um bolo com cobertura. Se vocês conhecerem algum aluno ou aluna que sabe fazer talvez um bolo. Tem um aluno numa classe, na classe da minha esposa, que faz um brownie muito bom. Ele, inclusive, vende para arrecadar lá para o FSOI, e de repente traz ele ali com um bolo que ele fez, né? No caso, esse jovem pode compartilhar o brownie, pede para o bispo pagar ali os ingredientes, né? Para não onerar. E para ele trazer o brownie, os jovens eles vão usar esse sentido, né, do paladar e vão ver da importância de seguir a receita, né?
essa a introdução da aula, que cada ingrediente, cada item ali da receita é importante para chegar num todo. E a analogia que ele faz aqui, que é exatamente para a gente poder ter as bênçãos da exaltação, existe uma receita, que é a gente viver os convênios. Quais são esses convênios que nós fazemos no templo? Você pode até escrever ali no quadro, de 1 a 5, e só escrever a lei da, a lei do, então, obediência, sacrifício, isso aí você completa depois, assim que eles falarem, né? E a gente vai tratar do último, a lei da consagração. E importante que eles entendam que não pode faltar nenhum ingrediente ali. Professores, se vocês entendem que seus alunos são um pouco mais, não duros, mas talvez um pouco mais difíceis de entender ali a importância da lei, talvez valha a pena. Os jovens, às vezes, quando ouvem essa palavra, a lei da obediência, a lei do sacrifício, talvez valha a pena gastar um tempinho na importância da lei, o que significa a lei e como a lei ela pode nos proteger. Eu estava até lembrando, os professores mais antigos, lembra aqueles vídeos antigos do seminário, do livro de Mórmon? Tem um que chama Agir por Si Mesmo, que ele mostra um jovem ali que ele é um pouco rebelde, ele, para que existe lei? Não tem necessidade e tudo mais. E aí ele fala, tá bom, então um amigo dele, né, como imaginário ali, fala, ó, você vai dirigir uma Ferrari numa pista, né? Fala, poxa, uma Ferrari, vou andar velocidade muito superior aqui, mas tem uma lei ali que diz que ele precisa seguir a 60 milhas por hora somente. Ele fala, poxa, mas eu estou numa Ferrari. Tá bom, então vamos tirar a lei. Não tem mais lei, você pode fazer o que você quiser. E no momento ali que ele está andando muito rápido, vem um caminhão na contramão e simula ali como se tivesse batido e morrido, né? Ele falou, poxa, mas ele está na contramão. E aí tipo, o irmão gêmeo imaginário ali que está conversando com ele, falou, mas você pediu para tirar a lei. Quem que estava na contramão? Então, é bem interessante. Então, para eles entenderem que as leis, elas servem para nos proteger, e a lei da consagração, ela serve para nos tornar mais como o nosso Salvador Jesus Cristo, e para a gente poder ter mais qualidade de vida. Então, para que essa aula possa se tornar assim mais relevante, professores, tem até aqui um estudo muito bom de várias escrituras, citações aqui do Elder Christofferson, né? Dizendo que ela tem um aspecto financeiro, porém é uma aplicação da lei celestial à vida aqui na Terra. Então, não é só a questão do dízimo. Os jovens, eles precisam ver ali no dia a dia deles, né? Eu tenho participado da limpeza da capela, eu tenho feito jejum, eu tenho me esforçado, de repente, se eles têm dupla administração para fazer as suas ministrações, né? Então, a lei da consagração, ela está intimamente ligada, e até aqui o Elder Uchtdorf, ele explica a diferença entre consagração e sacrifício. Então, é maravilhosa, é maravilhosa. E tem esses estudos de caso aqui que vocês podem aplicar, deles escreverem um breve artigo para a revista Força dos Jovens, para eles explicarem o que significa consagração. Claro, depois deles estudarem citações, verem exemplos do Salvador, de como ele consagrou a sua vida em benefício tanto do reino como de outras pessoas também, né? Então, professores, à medida que vocês vão avançando, vocês vão perceber que a consagração está intimamente ligada à caridade, que é algo que consagração parece às vezes algo distante para eles, né? Mas a caridade não. E quanto mais eles conhecerem o amor, o puro amor do Salvador, mais natural vai ser o momento que eles vão ter que fazer esse convênio de consagrar. E só para terminar, minha sugestão, professores, esse vídeo aqui do John Tanner, ele é muito bom. Ele está em inglês aqui, mas vocês podem buscar aqui John Tanner, Sud, vocês já vão encontrar. Talvez vocês conhecem, mas para quem não conhece, é um irmão que consagrou a sua vida
de tal forma que hoje os bens que ele vendeu dão mais ou menos 250 milhões de dólares, né? Aonde ele encontrou a pérola de grande valor, né? Não importa o valor que ele gastou, mas a pérola de grande valor, que era o Evangelho de Cristo, ele consagrou toda a sua vida e por gerações. Hoje a família Tanner é muito grande na igreja. Eles passaram muita necessidade, mas por causa da fidelidade dele, o profeta falou: nunca mais a sua família vai passar por nenhuma necessidade. Então, um filme maravilhoso que eu acho que vale a pena compartilhar com os jovens. Então, esses são os conteúdos de terça e quarta-feira. Vai lá, Brice. Show de bola. A história de John Turner é emocionante, né? Até arrepia quando eu lembro da história dele. Vale a pena assistir. Quem não assistiu, assiste. E acho que vale a pena seus jovens conhecerem essa história. É muito, muito, muito legal. Agora é com o Adam, quinta e sexta. Adão, Vamos lá. Muito bem, professores. Quinta e sexta. Então, mais uma vez, na quinta-feira, nós temos duas lições para a gente poder ensinar. E a sugestão, bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, são ótimas lições, mas olha só que interessante. Então, na quinta-feira, a lição 147 do Convênios, a gente vai falar um pouquinho sobre o martírio de Joseph Smith, o profeta. É uma lição, assim, emblemática, histórica. É um pouco, talvez, triste, né? Porque aqui é a morte do profeta, o assassinato, na verdade, do profeta, mas fazia parte do plano de ele se tornar um mártir, né? Como como um discípulo de Cristo, acredito, né? Assim como Cristo, ele foi um mártir, o profeta também, seguindo o exemplo dele. Os profetas, né, eles têm atributos e eles acabam também sendo um exemplo da vida de Cristo. Então a gente vai falar um pouquinho da vida aqui do mártir do profeta Joseph Smith. Tem duas perguntas interessantes para começar a aula, começar um debate, que ele fala aqui, ó. Como sua vida seria diferente sem as bênçãos que o Senhor nos deu por meio do profeta Joseph Smith? Então veja se os jovens conseguem identificar essas bênçãos que nós temos hoje através da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E a segunda pergunta é: como seu conhecimento e seu relacionamento com o Pai Celestial e Jesus Cristo foram influenciados por Joseph e seu trabalho profético? Então, também veja se os jovens conseguem ter essa visão. Então, assim, o livro de Mormon hoje, a gente tem devido ao o trabalho que Joseph fez da tradução do livro de Mormon, né, através do poder de Deus. As revelações hoje, no Denim Convênios, também, a grande maioria das revelações foi através de Joseph Smith. Então, a gente conheceu mais o Pai Senhor Jesus Cristo através do livro de Mormon e das revelações atuais, como de Doutrina e Convênios. As ordenanças, né, restauradas, batismo, confirmação, as ordenanças no templo, sacramento, tudo restaurado através do profeta Joseph. Então, é interessante a gente fazer esse debate para ver como os jovens eles conseguem identificar isso. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, né, de Joseph. Então, professores, aqui vai falar um pouquinho da história de Joseph. Obviamente, não vou conseguir falar tudo aqui para vocês, mas aqui no manual ele conta um breve, assim, os últimos momentos ali do que está acontecendo naquela situação antes de ele ser preso, tá? E se vocês tiverem oportunidade, eu sei que é um pouco difícil porque alguns de vocês dão aula online. Mas esse vídeo aqui, ó, de 19 minutos e 60 segundos, ele é um vídeo excelente desse momento final, assim, da história de Joseph. Então ele conta um pouquinho, é um livro, é um vídeo oficial da igreja, tá? Do seminário também. Então, acho que muitos de vocês, professores, já assistiram esse vídeo, mas vale a pena talvez passar para os seus jovens. Então, se vocês acharem interessante criar um ambiente ali onde eles possam assistir, preparar, se tiver alguém que tem ali um projetor para colocar na sala de aula, para eles poderem assistirem, porque é um vídeo que traz o Espírito, explica de uma maneira muito lúcida, muito clara, assim, o propósito de Joseph,
os últimos momentos da vida de Joseph, explica ali, também tem alguns testemunhos de alguns jovens, tá? Então é um vídeo excelente aqui para vocês passarem. Só que se vocês forem passar esse vídeo inteiro, são 19 minutos. Já vai aqui um terço da sua aula já foi embora. Então pensem se vale a pena vocês passarem todo esse vídeo ou alguns trechos do vídeo para poder elucidar para os jovens um pouquinho da vida de Joseph. Tem outros vídeos aqui também. Esse vídeo aqui é de 1 hora, né? Então aqui é muito mais, mas daqui vocês podem tirar alguns trechos também desse filme aqui, desse vídeo, para usar na aula de vocês. Mas se vocês não tiverem a oportunidade de passar esses vídeos, né, é interessante vocês continuarem. Tem aqui alguns outros materiais que vocês podem usar. Então, obviamente, vocês podem usar o Santos, alguns trechos do Santos, mas depois de explicar um pouquinho sobre essa parte aqui da vida de Joseph, né, do martírio, tem algumas atividades aqui, como essa daqui, por exemplo, onde aqui é um domínio doutrinário, uma passagem de domínio doutrinário, mas aqui, por exemplo, identifica algumas das maneiras pelas quais o Senhor nos abençoou por meio do profeta Joseph Smith, que faz parte do domínio doutrinário. E, depois disso, aqui fala um pouquinho sobre, embora a vida mortal de Joseph Smith tenha terminado em 27 de junho de 1844, seu trabalho, seu testemunho, sua influência ajudaram milhões de filhos do Pai Celestial a chegarem-se a Cristo e receberem as bênçãos de salvação. E aí fala um pouquinho da sua missão, a missão de Joseph. Então aqui tem algumas situações, alguns tópicos que você pode fazer com que os jovens façam a fim de eles aprenderem mais sobre a importância da restauração do Evangelho através de Joseph. Então aqui, por exemplo, escreva a obra do Senhor por intermédio de Joseph Smith no meio de uma página em seu diário. Então vai pegar ali o diário dele, né, ou um papel, e vai colocar essa frase aqui, a obra do Senhor por intermédio de Joseph Smith. E aí depois, ao redor da frase, o jovem pode escrever ou desenhar 4 a 5 coisas que o Pai Celestial e Jesus Cristo ensinaram ou fizeram por meio de Joseph Smith. Então, de tudo que eles têm aprendido no longo desse ano, eles podem colocar ali algumas coisas que eles acharam importantes, que eles identificaram que foi impactante na vida deles, ou que eles aprenderam, que é alguma coisa que eles não sabiam. Então, aqui, por exemplo, ele faz, por exemplo, um exemplo, a primeira visão, né? E aqui no 3 inclua seus pensamentos e sentimentos sobre como cada coisa que você relacionou, o ajuda a se aproximar do Pai Celestial e Jesus Cristo, por meio de Joseph Smith, entendendo mais sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo. Então, essa é uma atividade excelente para os jovens poderem aprender um pouco mais sobre a importância de Joseph no papel da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. O Abis levantou a mão, você quer falar? Eu levantei a mão, sim. Inclusive, tem o nosso treinamento de habilidades é sobre essa atividade específica aí, dessa semana. Boa, então, aqui, ó, bem lembrado. sobre a importância dos jovens prestarem testemunho, do professor prestar testemunho, e como que a gente trabalha essa questão dos jovens compartilharem sentimentos, elaborarem sentimentos, de como isso é importante na vida dos jovens no dia a dia em sala de aula. Tá lá no treinamento dessa semana. Legal. Então, professores, entra lá no treinamento, que vai ajudar muito nessa aula. Obrigado, Abis, por ter lembrado. Então, é uma atividade excelente que vai ajudar os jovens a identificarem o que eles aprenderam dentro das salas de aula, dentro dos momentos que eles passaram com vocês, e elucidarem mais. Isso ali é uma atividade que todos vão acabar aprendendo de alguma forma. Mesmo aqueles que falam assim, eu não sei, eu não aprendi nada. Vai ter talvez algum jovem, né, que teve pouca oportunidade, mas só o fato de ele estar ali e aprender com os outros jovens também, isso já vai trazer um testemunho para ele do Evangelho e da restauração do Evangelho através do profeta Joseph Smith. Tem alguns outros vídeos que vocês podem também passar que são excelentes. Aqui, por exemplo, do Elder Ballard, falando um pouquinho também sobre as bênçãos, né, e as verdades reveladas através de Joseph. E tem alguns outros recursos que vocês podem usar. Tem também esse testemunho aqui essa citação do Elder Anderson falando sobre o testemunho do profeta Joseph.
pode vir de maneiras, aqui ele fala, né? Poderá vir de maneiras diversas para cada um. Então, o testemunho, ele vai vir de vários modos sobre a restauração e sobre o testemunho de Joseph. Então, é também um trecho excelente para os jovens entenderem que nem sempre os testemunhos vão ser exatamente iguais, que ele vai ver um testemunho de um amigo e fala assim, pô, você tem um testemunho igual ao dele. Nem sempre vai ser assim, né? Porque o Espírito vai trabalhar de maneiras diferentes que vai confirmar no nosso coração. Então, professores, é uma aula excelente para os jovens aprenderem um pouco mais e terem um testemunho sobre o profeta Joseph. Lembrando, professores, que é importante cada um de nós, e principalmente os jovens, terem um testemunho do profeta. Porque se a gente não tem um testemunho do profeta Joseph Smith, é muito fácil de nós sermos enganados pela astúcia de Satanás. E o testemunho para esses jovens vai prepará-los para a vida, mais recentemente vai prepará-los para a missão. Então, os nossos rapazes e moças que desejam servir como missionários tempo integral, para abençoar a vida de outros filhos de Deus. Nesse mesmo dia, a gente vai falar um pouquinho sobre também a sucessão da presidência. É interessante também, a gente falou um pouquinho disso, né, nas algumas sessões anteriores. A gente acabou de vivenciar esse momento. Então, os jovens, né, talvez esses jovens agora estão no seminário, eles estão presenciando, acabaram de presenciar essa alteração com o presidente Oaks, o falecimento do presidente Nelson e agora o presidente Oaks. Então, essa sessão é bem interessante também, se vocês estiverem dentro do planejamento de vocês de aula, se vocês tiverem tempo para acrescentar algo, vai ser bem legal também. Essa lição visa ajudar os alunos a aumentar a confiança de que o Senhor continua a dirigir sua obra, mesmo quando um profeta morre. Então, aqui tem uma parte bem interessante falando sobre quando Joseph faleceu, né, teve o assassinato de Joseph, ele começou a ver várias informações aleatórias falando de quem deveria ser o próximo profeta. Então, teve um irmão, né, teve um membro da presidência, falou assim que ninguém iria substituir Joseph. Teve um outro irmão que falou que recebeu uma carta de Joseph assinada, dizendo que esse irmão que tinha a carta, que ele seria o próximo profeta. Então, assim, começou a aparecer um monte de coisas falando quem seria o próximo profeta, ou se não teria mais profetas. E aqui na aula, ele fala de como aconteceu essa sucessão através de Brigham Young. Foi uma experiência onde estavam muitos membros ali, que aqui fala, né, de Brigham Young, ele foi dar um discurso, e no momento que ele estava discursando, as pessoas que estavam ali ouvindo o discurso de Brigham Young começaram a ouvir a voz de Joseph enquanto o Brigham Young estava discursando, e também eles começaram a reconhecer a face de Joseph sobre Brigham Young. Então foi uma experiência assim incrível que eles tiveram, e ali identificaram que a vontade do Senhor era que Brigham Young fosse o próximo profeta da Igreja de Jesus Cristo. E aí hoje, como é que funciona hoje? Bem interessante. Nós temos aqui esse vídeo que fala um pouquinho sobre essa sucessão. Ele tem bastante tempo, né? Mas aqui tem alguns tópicos aqui embaixo que são mais curtos, que vão ajudar a elucidar um pouco mais sobre isso. Então tem essa citação do presidente Benson, né? Deus conhece todas as coisas, do fim e o fim desde o começo. E nenhum homem se torna presidente da Igreja de Jesus Cristo por uma ocorrência fortuita, ou permanece nesse posto por acaso, ou tem sua jornada interrompida aleatoriamente. Então tem essa citação também do presidente, do Elder Anderson, falando sobre a gente tem esse privilégio de receber um testemunho pessoal do profeta. Então é interessante a gente ajudar os jovens a buscarem um testemunho pessoal do presidente Oaks. E tem algumas atividades complementares também. Aqui fala sobre a reorganização da igreja, da primeira presidência, que é bem interessante, né? E quem seria o próximo presidente da igreja hoje. Então, é uma atividade muito interessante que vocês podem fazer com os jovens. Quer dizer, o conteúdo também que dá para ser com os jovens na aula de quinta-feira. Passando então para sexta-feira, a gente vai para a jornada
para o oeste, né? Os nossos os pioneiros. Então, essa aula ela tem o objetivo de poder ajudar os alunos a entender que o Pai Celestial vai abençoá-los ao se esforçarem por cumprir seus convênios, ou seu convênio, de obedecer seus mandamentos. Então, também é uma aula muito emblemática, né, no sentido assim, dos pioneiros, toda a história, as situações que eles passaram, o quanto que eles fizeram, o sacrifício em prol da obra do Senhor e chegarem até Sião. Então, aqui já no início da aula, vocês podem compartilhar com eles essa imagem. Aqui é um carroção, né, dois bois. Esse aqui é o que é chamado de jugo, né, onde aqui tem, onde colocam os bois. E geralmente aqui eram os que os pioneiros usaram para atravessar todo os Estados Unidos praticamente, né? Aqui alguns saindo de Nauvoo e outros do estado de Iowa até chegar aqui a Salt Lake. Então, professor, só para vocês terem uma ideia, estava conversando aqui com os meus colegas aqui, o Abis fez aqui uma elucidação muito bacana, a gente não vai ter tempo aqui para ele poder fazer a sua explicação, mas foi muito legal. Mas só para vocês terem uma ideia aqui são as rotas, né? Então, a rota branca é a rota da campanha da Companhia dos Pioneiros, então, que é esses primeiros aqui que tinham esses carroções. Então, eles saem daqui de Nauvoo até chegar aqui a Salt Lake. E depois tem a rota do Batalhão Mormon, que eles vieram aqui para baixo, né, para o Texas. E tem a rota do pessoal do carrinho de mão. O carrinho de mão, eles não tinham os bois para puxar, era só a carroça e quem puxava eram as próprias pessoas. Então era para as pessoas que tinham mais, não tinham muitos recursos, eles tinham que eles puxar. E eles cruzaram todo aqui o oeste dos Estados Unidos, na verdade aqui, né, o centro dos Estados Unidos, até chegar aqui ao oeste, em Salt Lake. Aqui vocês percebem, o Abis até ele comentou, essa parte aqui é muito deserto, então eles passaram por muitas dificuldades. Aqui o mapa ele não é tão lúcido, né? Mas percebe que aqui ainda tem um pouquinho de vegetação nessa região, mas aqui em todo esse meio aqui é deserto. E aqui, professores, só para vocês terem uma ideia, aqui esses quadradinhos aqui, né? Então aqui desse vermelho, todo quadradinho vermelho significa 150 quilômetros. Aí se eu colocar mais um quadradinho, né, somando o vermelho e o verde, é 300 quilômetros. Então, cada quadradinho desse aqui é 150 quilômetros. Tá? Então, aqui, ó, 450 quilômetros, 600 quilômetros. Aqui fala, por exemplo, que mais de 600 mil santos nos últimos dias viajaram de carroção ou carrinhos de mão cobertos, carrinhos de mão cobertos de Nauvoo até o Vale Salgado. Então, foram 600 mil membros da igreja viajando por esse período. Só para vocês terem uma ideia, eu falei, poxa, né, mas como é que é isso aqui? Isso aqui? Olha só, esse seria, se nós fôssemos aqui os pioneiros no Brasil, esse seria a nossa jornada. A gente que está aqui em São Paulo, de São Paulo, nós teríamos que andar a somatória, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Opa. A somatória dá mais ou menos aí uns 1.900 quilômetros, 2.000 quilômetros, tá? Então, para nós aqui no Brasil, seria que nós saíssemos andando com esse carroção da cidade de São Paulo até ali Salvador. Então, imagina a gente sair andando daqui de São Paulo a Salvador, cruzando esse Brasilzão afora aí, com um monte de coisa, né? Passando por áreas de pantanosas, florestas, algumas partes vazias, né? Também. Então, essa é a situação dos santos naquela época, voltado aqui para nós, para o povo brasileiro. Mas o objetivo é de, como eu falei aqui na aula, é dos jovens entenderem, né, que se nós somos obedientes aos convênios, mandamentos, né, o Senhor vai nos abençoar. Então, vai haver situações difíceis. Esse é o objetivo da aula, de eles verem as situações que eles passaram, os desafios, mas eles foram obedientes aos seus convênios e o Senhor os abençoou. Então, aqui tem essa citação do Elder Ballard, mais uma vez, né, falando sobre lembrar a importância dessa jornada dos pioneiros. A jornada pela vida continua, né? Então, a nossa jornada, né,
podemos dizer assim, que nós estamos nessa jornada, cada um em nossas vidas é uma jornada, que vai ter desafios, vai ter problemas, mas a gente deve, como ele falou aqui, ó, trilhamos nosso próprio caminho com fé a cada passo. E depois tem aqui também uma parte histórica, onde eles tiveram que parar aqui nesse local chamado Winter Square, que é a sessão onde o presidente Brigham Young recebeu a sessão 136. E aqui, depois, mesmo na sessão 136, tem esses versículos de 9 a 29, que fala dos mandamentos. Marque os mandamentos que o Salvador deu aos santos ao viajarem para o oeste. E selecione alguns mandamentos que se destacaram para você. Então aqui os jovens vão identificar quais são os mandamentos que o Senhor deu para aquele povo naquele momento. Eles estavam na jornada e aí eles pararam e Brigham Young recebeu uma revelação onde o Senhor dá mandamentos para eles. Tem esse vídeo aqui também, é um vídeo um pouco mais longo, né, mas mostra um pouquinho a realidade dos santos, a situação que eles estavam passando. Aqui vocês podem passar um trecho, tá? Porque ele é um vídeo um pouco mais longo, vai ocupar boa parte da aula. E aqui tem as lições da jornada dos pioneiros, que vocês também podem aplicar. Tem outras citações aqui dos apóstolos, né, que vão ajudar os jovens a elucidar e ter uma visão melhor dessa jornada e como a obediência a esses mandamentos pode nos abençoar. E aí, para finalizar, as aulas de sexta-feira, que também, né, é a lição 150, pioneiros em todo mundo, preparar o caminho para outras pessoas. Então, essa lição, ela pode ajudar os alunos a sentir o desejo de ser pioneiros, preparando o caminho para que outras pessoas sigam Jesus Cristo. Então, na verdade, muitos jovens, acredito, talvez alguns de vocês, na família de vocês, são os pioneiros da família. E muitos jovens acabam sendo pioneiros na família. Ainda assim, que não sejam os pioneiros da família, eles podem ser os pioneiros para preparar o caminho para outras pessoas conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como tem acontecido no seminário missionário. Quando eles trazem amigos para o seminário, eles estão sendo esses pioneiros, eles estão trazendo jovens que não conhecem o Evangelho de Cristo, através do seminário, a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui tem algumas realizações, né, de algumas pessoas que foram importantes para a história, como Johannes Gutenberg, né, a primeira presidência. Aqui, na verdade, o que eles vão fazer? Aqui é uma atividade onde eles vão ter que fazer um link, né, de que cada um deles fez. E aqui embaixo tem as respostas. Então, por exemplo, da 1 é a C. Então, esse Johannes Gutenberg, ele inventou a prensa tipográfica. Então, aqui tem uma breve atividade para fazer com os jovens, só para eles terem uma ideia assim da importância de alguns com relação à história, né? Tem esse vídeo aqui que é bem interessante, que está disponível, tá? Sou um pioneiro. É bem legal esse vídeo, um vídeo bem curtinho, mas é bem legal passar para os jovens. E aqui a gente começa a falar então do exemplo de Jesus Cristo. Nós somos o exemplo. Então aqui tem a sessão da Der Ballard, falando sobre Cristo, é o supremo pioneiro na preparação do caminho, né? Ele abriu as portas da salvação para nós. E tem outras atividades que vocês podem aplicar, que estão aqui, por exemplo, algumas escrituras. Tem João 13:15, capítulo 14, 2 a 6, segundo Nef 31 a 5, capítulo 31, de 5 a 12. Então aqui ele fala, procure maneiras pelas quais Jesus Cristo pode ser considerado um pioneiro. E aqui então tem algumas perguntas que vão ajudar no debate e sobre essa situação de ser o pioneiro. Você sente que está deixando um exemplo que deseja que outras pessoas sigam? O que o anima em ser um pioneiro e o que deixa nervoso? Então, são perguntas para os jovens pensarem como eles estão agindo hoje, eles sendo um pioneiro na vida deles. E aqui vai falar um pouquinho sobre, né, os pioneiros de carrinhos de mão. Então, para eles lerem sobre a Doutrina e Convênios, sessão 136, do 6 ao 7, para ilustrar uma maneira pela qual os pioneiros santos que viajaram para o oeste foram chamados a serem pioneiros. Então, esse aqui é o carrinho de mão, né, que eu mostrei. Né? Então, na verdade, alguns eram bem simples como esse, não tinha nem
aqui a coberta por cima, né? Era só um carrinho aberto e aí os pioneiros tinham que puxar esse carrinho por todo ali o cruzar dos Estados Unidos. E algumas outras citações aqui, né, dos apóstolos que vão ajudar a elucidar o exemplo desses pioneiros de carrinhos de mão. Então, professores, esses 2 dias têm bastante conteúdo. Identifiquem o que vai ser melhor para os seus jovens, o que o Espírito está falando para vocês, o que vai ser melhor para eles, e também, às vezes, ali o que vocês acham que os jovens precisam ouvir. Isso vai ser uma forma de vocês tentarem colocar quais são os princípios mais importantes nesses dias para vocês. Então, esse é o conteúdo para quinta e sexta-feira. Valeu, Adam. Bastante coisa, né, Adam? Bastante material. Esse Bom, foi. o melhor professor é o espírito, gente. Assistam o vídeo, vejam e enxerguem qual o sentimento que vem no teu coração do que deve ser utilizado em sala de aula para os seus alunos ali. E escolham suas batalhas. Eu gosto de brincar com os professores. Escolham suas batalhas. É fazer uma noite de pipoca, assistir o filme da restauração ali com o Joseph Smith, o martírio, porque tem dois no começo, a vida dele e o martírio dele, e encerra com uma noite com uma pizza, talvez ali uma última aula do semestre, tá bom? Gente, obrigado Ada, obrigado Libânio, obrigado pessoal, deixe seus comentários, a gente vai se falando. Até mais, tchau, tchau. Tchau, pessoal.